Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon e neste vídeo vou estar te apresentando uma aula completa sobre séries temporais. Se você não sabe o que é uma série temporais, não se preocupe, essa é uma aula básica desde o absoluto zero, onde eu vou te apresentar conceitos e vou te apresentar como você pode estar fazendo uma análise na prática de série temporal. Se você já sabe o que é uma série temporal, mas tem interesse em investir na Bolsa de Valores, eu vou te mostrar aqui na prática como você pode coletar dados, fazer análise de ações, plotar gráfico de candle, extrair features de uma série temporal, fazer vários tipos de análise que vai te ajudar a investir melhor, beleza? Então, se você tem interesse em estar recebendo esse conteúdo de séries temporais, também tem interesse em receber conteúdo sobre Data Science, Machine Learning, se inscreve aqui no canal, né? Essa é a forma de você estar apoiando aqui esse trabalho aqui no YouTube. Desde já também queria pedir para vocês clicarem aqui em gostei, essa é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai estar sugerindo esse conteúdo para outras pessoas. Então pessoal, vamos aqui para o notebook que eu vou te explicar um pouquinho aí o que seria, quais são os conceitos por trás de uma série temporal, né? Depois a gente vai para a prática analisar ações do mercado financeiro, certo? Vou te mostrar como você pode estar baixando dados do mercado financeiro e estar fazendo algumas análises desde o absoluto zero, beleza? Então, estou aqui no meu notebook, pessoal, preparei esse notebook, eu vou só lhe mostrar aqui rapidamente, para você ver que tem uma aula bastante completa, a gente vai fazer algumas análises, ó, alguns gráficos, algumas cores do tipo, gráfico de correlação, tem bastante coisa legal aqui, beleza? Passei rapidamente só para você ter uma noção do que a gente vai fazer, mas eu vou até reiniciar aqui o kernel para a gente começar aqui do zero, né? Vou dar um passo a passo para você. Então, primeira coisa, se você não sabe o que é uma série temporal, eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos, beleza? O que seria uma série temporal, né? Uma série temporal nada mais é do que um conjunto de observações, certo? Coletadas sequencialmente ao longo do tempo. E existe uma característica de uma série temporal que elas são coletadas em intervalos regulares. Como assim? Intervalos de tempos, períodos são bem determinados, como assim, horas, dias, meses, anos, a cada minuto, a cada 15 minutos. Então eu tenho um dado que ele flutua, e a cada timestamp de tempo, eu estou coletando aquele dado, né? E isso me dá um dado que ele vai variando ao longo do tempo. Então, todo dado que tem uma variação ao longo do tempo é considerado uma série temporal. A característica desses dados é que tem intervalos regulares, né? Um exemplo prático de uma série temporal, uma ação da Bolsa de Valores. Eu tenho valores ali que as ações estão sendo negociadas naquele momento, depois de um minuto eu tenho outros valores, depois de outro minuto eu tenho outros valores, enfim, eu posso pegar a variação daquela ação por dia, por tempo, a cada 15 minutos, e fazer uma análise de uma série baseada no tempo, beleza? No preço, se ela vai subir, se vai cair, coisa desse tipo. Outro exemplo clássico de série temporal, distribuição da conta de luz. Todos os meses você recebe uma conta de luz aí na tua casa, e essa conta ele pode ser maior ou menor, e as empresas de energia ela também fazem análise de série temporal com o objetivo de tentar analisar se está tudo ok com a tua casa, se existe alguma anomalia dentro da tua energia, se você está tentando burlar, fazendo algum desvio de energia, para alguma coisa desse tipo. Então, série temporal está aplicada a vários contextos. Distribuição da conta de energia da tua casa, bolsa de valores, uma temperatura em determinada região, vendas mensais de uma empresa, ou seja, a empresa vendeu tanto de receita no mês X, no mês X mais 1 ela vendeu Y, então eu tenho uma distribuição de dados, né? Outro exemplo clássico que a gente está vendo aí nos jornais é a distribuição dos casos de Covid, né? Eu tenho uma variável ali, casos de Covid, que ela vai sendo distribuída ao longo do tempo. Quantas pessoas, quantos óbitos tivemos de Covid em um determinado dia. E essa variável ela tende a se locomover ao longo de cada dia, beleza? Eu posso também fazer uma análise por mês, por dia, enfim. Mas entenda que existe um período exato. Esse gráfico aqui mostra basicamente o que eu falei aqui para vocês. Eu tenho um timestamp aqui, ó, e eu tenho aqui algum valor, né? Seja temperatura, casos de Covid, coisa do tipo. E essa série temporal ele tende a estar variando aqui ao longo de um determinado timestamp, beleza? Então todo dado que você vê que eles têm um tempo e tem uma característica com intervalos regulares, você pode considerar isso como uma série temporal. Beleza? Show? Então, Nixon, me explica agora aí como a gente faz para analisar uma série temporal, né? Eu vejo que eu tenho um valor que ele vai ordenando ao longo do tempo, mas como é que eu faço para analisar isso? Como é que eu faço para dizer? Existem algumas maneiras que a gente realiza para a gente estar analisando série temporal. Primeiro você tem que entender que uma maneira de analisar uma série temporal é você decompondo algum dos seus componentes.
Uma série ela é composta de uma tendência, de um ciclo e de uma sazonalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro de uma série temporal, eu posso analisar alguns padrões, né, dentre esses dados para determinar se aquela série tem tendência de alta, se ela existe um comportamento repetitivo, que isso já seria sazonalidade, e eu vou entrar aqui em cada um desses elementos aqui para vocês. Nix, o que seria tendência? A tendência ele é um indicador, quando eu faço uma decomposição de uma série temporal, que ele me indica a direção daquela série e a velocidade que ela está. Como assim, Nixon? Digamos que eu tenha uma ação de uma determinada empresa, do Ibovespa. Aí você já viu falar, o Ibovespa está em tendência de alta. O Ibovespa está em tendência de baixa. Basicamente, o cara está fazendo análise de tendência, quando ele está passando esse dado aí. E essa tendência, além de eu dizer a direção dessa ação, se ela vai crescer, eu também digo a velocidade, né? Esse crescimento é muito linear, esse crescimento é quadrático. Como é esse crescimento? Ele cresceu... em ações a gente normalmente usa porcentagem, né? A ação cresceu 20%, 10% em relação ao valor anterior. A gente faz muitas essas análises de rentabilidade, mas entenda que sempre numa análise de tendência, eu vou ter um indicador que ele vai me indicar a direção, se ela está crescendo ou positiva ou negativa, ou está estável, e vai também ter um indicador que vai analisar o tamanho desse crescimento. Beleza? Tranquilo até aí? Aqui, pessoal, digamos que eu posso dizer que eu tenho um dado de uma ação, eu tenho um valor, e se você analisar aqui, se traçar uma reta aqui, ó, no meio desse dado, você vai perceber que existe uma baixa, um comportamento mais regular, né? Eu tenho uma alta e eu tenho uma descida. Mas você percebe que toda vida que eu tenho essa alta, ele dá uma subida aqui. Então, se eu fosse traçar uma reta aqui em cima dessas altas, você ia perceber que esse comportamento está crescendo, beleza? Então, eu poderia dizer que isso aqui seria uma tendência de altas, analisando aqui o gráfico. Tranquilo, tendência, vamos para a sazonalidade. Sazonalidade, ela vai indicar variações repetitivas ou períodos que ocorrem numa série temporal. Existem algumas séries temporais que existem padrões que ocorrem durante cada ciclo de tempo, né? Cada período de tempo. Como assim, Nixon? Eu posso dizer o seguinte, ó, aqui no Ceará existe um período de chuvas, o período aqui do início do ano, ali, os primeiros meses do ano, a gente tem chuva no Ceará. E no mês ali de julho, agosto, setembro, os meses já do final do ano, a gente não tem tanta chuva. Então, se eu fosse plotar um gráfico da precipitação aqui no Ceará, a gente ia ter um gráfico meio dessa forma. Existem períodos onde eles estavam baixo, hoje eu poderia dizer que não teria chuva, e existe período que ele estaria ali mais inédito, e existe período de fortes chuvas. Então, se eu for analisar esse padrão existe ao longo dos meses, entendeu? Então, sazonalidade, a gente consegue extrair essa variável justamente para a gente tentar detectar se existe algum padrão sazonal. Se for uma ação, qual o mês que a Petrobras normalmente está um mês de baixa, um mês de alta, a gente pode fazer essa análise. A cada X anos existe um período melhor para as commodities, enfim, entenda que a gente consegue decompor essa variável sazonalidade para a gente detectar algum padrão. Aqui, pessoal, eu mostro um padrão aqui para vocês verem. Ó. Normalmente a ação desce, sobe, vai aqui, desce um pouquinho, sobe e desce. Aí meio que ele tem o mesmo comportamento. Ó. Isso poderia ser uma ação, a conta de energia, alguma coisa do tipo. O consumo de energia pode aumentar em determinado mês, mas entenda que eu consigo decompor uma variável para tentar detectar alguma variação repetitiva e periódica do meu valor aqui. Tranquilo? Sazonalidade. Nixon, eu posso ter tendência com sazonalidade ao mesmo tempo? Pode. Se eu for mostrar esse gráfico aqui, que é o gráfico de tendência que eu mostrei anteriormente, a gente tem uma certa repetição, mas a gente tem uma tendência, né? Sempre quando a ação ela sobe mais, e quando ela cai menos. Então, eu posso ter uma variação de uma série temporal com uma tendência e uma certa sazonalidade, beleza? Eu quero que você entenda isso. Não acha que eu posso ter tendência e posso não ter sazonalidade, mas todos os elementos ela compõem uma série temporal. Então, você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, tranquilo? Nixon, e o que seria o outro elemento? Quando você tira a sazonalidade de uma série temporal, quando você tira a tendência, o que sobra é o ruído. O que seria o ruído? Justamente é aquele comportamento que não entra num determinado padrão de sazonalidade e não entra num determinado padrão de tendência. O ruído é o valor que sobra. Então, quanto maior aqui discrepante esse ruído, talvez é algum evento externo, coisas imprevisíveis que geram um determinado ruído. Nem tudo vai ter um padrão dentro de uma série temporal. Então, quando você tira esses elementos, você vai perceber que existe um ruído nos dados ali. Um exemplo de ruído, Nixon, em uma série temporal, os casos de Covid. O Covid ele deu uma baixa gigantesca na Bolsa de Valores.
Então ali tem um ruído muito grande, foi um evento externo, uma coisa que é imprevisível, uma coisa que nunca aconteceu. A bolsa caiu justamente por um evento externo. Aquele ruído ali é uma coisa que talvez não aconteça aquilo mais nos próximos 10, 15, 20 anos. Não tem um padrão para aquilo. Então aquilo ali, a gente vai analisar aqui, você vai perceber que existe um ruído muito grande. Beleza, Nix. Existem outros conceitos que a gente tem que estudar em relação à série temporal? Existem também os conceitos de estacionalidade e autocorrelação. Primeiro, estacionalidade. Quando você vai fazer uma previsão de uma série temporal, você tem que analisar se ele tem um comportamento estacionário, né? Como assim, Nix? Se seus valores da série temporal, eles flutuam ali em cima da média, da variância e covariância, né? Se esses valores, se eu tiro uma média dos meus dados e eu ploto meus valores, esses valores meus que estão subindo, eu posso dizer que está com a tendência. Se estão caindo, eu posso dizer que está com a tendência de baixa, porra desse tipo. E quando a gente vai fazer uma previsão, um algoritmo em si, a gente tem que considerar se a série é estacionária ou não. Às vezes faz alguns testes, né? Existem alguns testes. Mas entenda que se eu plotasse, se eu tivesse um valor, plotasse aqui, digamos, a média em vermelho, uma covariância aqui em verde, no caso a variância, você ia perceber que eu tenho picos de dados, mas ele meio que se permanece estável ao longo do tempo, beleza? Então aqui eu posso dizer que esse dado aqui, se fosse uma ação, ele seria uma série estacionária visualmente. É claro que a gente tem testes estatísticos para validar isso, mas entenda que eu poderia dizer que essa série é estacionária porque visualmente aqui ele está em torno da média, certo? Em torno da variância, entenda? Beleza? Nixon, então me diga uma coisa, se uma série é estacionária, ela pode ter tendência de alta ou uma certa sazonalidade? Não, porque se ela é estacionária, ela não vai possuir nenhum tipo de tendência ou sazonalidade, beleza? Então entenda que uma coisa aqui é diferente da outra. Normalmente essa é uma pergunta que às vezes a gente fica com dúvida, mas entenda que estacionalidade, a série meio que não vai ter um comportamento de tendência, porque ela vai variar em torno da média, nem vai estar subindo nem caindo. E não vai ter também um certo padrão, porque justamente, embora a minha média seja totalmente justa no meu gráfico, a gente não vai ter pode ter até um certo padrão, mas não costumamos não ter, né? Quando a série é estacionária, porque eu estou decompondo aqueles meus elementos. Outro conceito interessante, pessoal, que eu vou entrar é a autocorrelação. O que seria a autocorrelação? Eu quero analisar duas séries temporais, né? Ou seja, o comportamento dessa série em relação a outra série. A gente consegue calcular uma correlação. Por exemplo, se eu for fazer uma correlação dos casos de gripes em relação à estação do ano, pode existir uma correlação ali onde, sei lá, no inverno os casos de gripe aumentem, ou os casos de dengue aumentem, no verão diminui, porque existem chuvas e enfim. Eu quero que você entenda que correlação a gente consegue medir a relação entre duas variáveis aleatórias com o objetivo de analisar o quanto uma variável A ela impõe na variável B. Em relação à ação, você tem um exemplo, Nixon? Tenho. Quando a Petrobras sobe, o que acontece com a ação da Vale? Vale a pena eu investir em dois bancos? Quando eu invisto no Itaú, o que acontece com o Bradesco? Quando o Itaú sobe, o Bradesco cai? Ou quando o Itaú sobe, o Bradesco sempre sobe? Eu consigo fazer essas relações para também lidar com o investimento, beleza? Eu vou te mostrar aqui na prática. Agora, pessoal, vamos para a prática aqui. Eu vou te mostrar todos esses conceitos, a gente vai implementar aqui na prática. Primeiramente, a gente vai ter que pegar dados de ação da Bolsa de Valores. Para a gente pegar dados de ação da Bolsa de Valores, a gente pode pegar pelo Yahoo Finance, InvestPy, PyBovespa, existem várias bibliotecas. Eu coloquei aqui o link aqui para vocês. Esse notebook eu vou deixar aí na descrição ou em algum canto aí para vocês pegarem, certo? Se você quiser fazer aqui comigo na prática. Mas eu aconselho também vocês fazerem aí comigo aqui, abrir o notebook aí, coloca numa tela, bota meu computador aqui em outra tela e vai fazendo comigo aqui. Eu acho que você aprende mais, beleza? O que é que eu vou usar aqui, pessoal, para essa aula? A gente vai usar o Pandas, o Matplotlib, o Stats Model, que é uma biblioteca para fazer essas análises temporal, fazer a decomposição, e eu vou usar o Yahoo Finance, né, que é uma biblioteca mais padrão. Para importar aqui, eu vou dar só um Shift Enter para importar. Se você não tiver essas bibliotecas, você vai ter que instalar. Se você não, para instalar, você vai usar o Conda ou o pip aí, mas eu já acredito que você tenha instalado ou sabe instalar aí. Aí você vai fazer só um import aqui. Beleza, Nix. Agora como é que eu faço para pegar os dados, né? Digamos que eu quero pegar um ticket da Petrobras ou o ticket do PyBovespa. No Yahoo Finance, quando você chama Yahoo Finance, chama um ticket, você consegue construir um ticket, né? Eu estou passando aqui, ó, PVSP. Isso aqui é o ticket do Ibovespa. Se você não sabe como você acha os tickets, você pode dar um Google aí, ticket Yahoo Finance Bovespa, ele vai dar o ticket para você. Ou lá no Yahoo mesmo, quando você for procurar Petrobras, ele vai dar o ticket lá. Normalmente Petrobras é PETR4.SA, então você consegue pegar o ticket aí. Então digamos que eu quero pegar aqui o ticket do Ibovespa, do índice, né?
Aí eu posso pegar de duas formas. A primeira forma que a gente pode pegar esses dados é a gente passando um período de anos anteriores e o mês, e o intervalo que eu quero dado. Como assim, Nix? Eu quero pegar os dados do Ibovespa a cada mês nos últimos 3 anos. Eu consigo fazer isso? Consigo. Se eu executar aqui, ó, eu estou pegando o dado do Ibovespa nos últimos, no caso aqui, para cada mês nos últimos anos, beleza? Eu tenho aqui, ó, mês 4, 5, 6, 7, tenho 12 dados aqui, ó, para cada mês nos últimos anos. Nixon, eu consigo pegar por dia? Consigo. Eu vou passar aqui um D, aí já seria por dia. Se eu passar aqui um ano, eu consigo pegar o último ano para cada dia. Consigo fazer assim? Consigo. Então é o que você define aqui como é que você quer pegar os dados, né? Como é que você quer a estrutura deles. Quero o ano, quero o dia. A gente passa nessa função do history ou um período, ou um intervalo, ou um start end. O que seria start end? Um período de data definido. Como eu vou trabalhar aqui com os dados, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um período de data definido. Então, para passar um período de data definido, eu não vou passar o período aqui, eu vou passar o intervalo que eu quero o dado diário dos últimos 3 anos. Então, eu vou pegar o ano 2018, 2019 e 2020. Beleza? 3 anos de dados a cada dia. Executar aqui minha célula, beleza, tranquilo. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho os dados a cada dia, aí eu tenho a variação aqui do Ibovespa. O que seria o retorno aqui do history do Yahoo Finance? A gente tem a abertura do mercado, a gente tem a alta do mercado, a gente tem a baixa, o fechamento, o volume de transações, os dividendos e estoque split. A gente vai só trabalhar com esses valores aqui, open, height, low e close. Na verdade, dá para trabalhar só com close, só o fechamento. Mas você pode estar trabalhando aí com o dado que você quiser. Beleza, peguei meu data frame, vou dar aqui um tal só para a gente ver se ele carregou até o final, ó. O tal, para quem não sabe, ele pega as últimas posições do meu data frame e eu posso passar aqui um valor. Eu quero os 2 últimos valores, eu quero os 5 últimos, eu quero os 10 últimos, enfim, eu consigo passar dessa forma. Aqui eu estou pegando os últimos 10 posições do meu data frame. Então você percebe que eu tenho um dado até dia 30/12 de 2020, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer agora, pessoal, vamos decompor minha série temporal. Para a gente fazer uma decomposição, primeiro eu tenho que pegar o valor da minha série e depois eu tenho que pegar ali o intervalo de tempo, né, que ele seria diário. Então, eu vou trabalhar com um dado de fechamento, que é o close. Então, só para você entender aqui, ó, eu vou pegar o close da info. Quem não sabe o que o info faz, ele diz qual o tipo de dado que eu estou aqui. E só para você entender que eu estou pegando o close, eu vou passar aqui para você entender, ó. Eu estou pegando a data e o fechamento, beleza? Para a gente decompor uma série, a gente tem alguns modelos matemáticos, como por exemplo, a gente tem um modelo aditivo e tem um modelo multiplicativo. Qual é a diferença? Se eu pegar a minha série temporal, chamar uma função yt, o modelo aditivo, se eu somar a tendência, sazonalidade e meu ruído, ele vai dar a própria série temporal. E o multiplicativo, se eu multiplicar tudo, ele vai dar também a própria série temporal. Isso é a diferença. Algumas coisas é melhor você usar o modelo aditivo, outras coisas é melhor você usar o modelo multiplicativo, então depende. Você pode utilizar os dois também e analisar qual seria o mais ideal para você fazer uma análise, beleza? Mas entenda que uma é mais sensível do que o outro, porque eu estou fazendo uma soma, e o outro eu tenho uma variação menor porque eu estou fazendo multiplicação dos dados, beleza? Basicamente isso aí é a diferença. Então, Nixon, eu quero fazer aqui, começar a trabalhar aí com a série. Vamos lá. Então, eu vou dar um head aqui só para você ver qual os dados que eu estou passando. Para fazer a decomposição, eu estou usando essa função seasonal decompose. A gente passa minha série aqui, no caso seria essa coluna aqui que eu estou pegando a data e o valor do fechamento. Eu passo o tipo de modelo, digamos que eu quero fazer o modelo aditivo, aí eu passo, ó, aditivo. Se eu quiser fazer o modelo multiplicativo, aí eu passo multiplicativo. Então, ele faz os dois modelos. Eu posso passar um período e um extrapolador de tendência. O que é isso aqui? Vou explicar. Meus dados estão diários. Eu tenho que passar um período para fazer essa decomposição baseada em determinado período de tempo, numa janela ali. E quando eu passo 30, eu estou dizendo o seguinte, ó, faça uma decomposição para 30 dados ali da minha série, né? Ele vai calcular uma média móvel baseada em 30, vai calcular outros dados desse tipo. Nixon, o que seria esse extrapolate de tendência? Se eu passar isso aqui como 0, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar os primeiros dados do meu data frame, o primeiro dado da minha série, ele vai deixar nulo, porque ele vai pegar os 30 primeiros para fazer o próximo, vai pegar os outros 30 mais um primeiro e vai fazer o depois. Então, quando eu coloco esse extrapolado de tendência, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó, se não tiver dado, em lugar de ficar nulo, preencha com o próprio dado, beleza? É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, quando eu faço uma decomposição aqui, isso aqui ele já me traz vários dados. Se eu botar decomposição.shift tab,
ele já me dá ó, o valor observado, o valor residual, a sazonalidade, a tendência e dá outras coisas, o peso, cor desse tipo aqui. Isso aqui, ele já faz uma decomposição e tudo joga nessa variável. E eu posso brincar com essa variável, ou seja, eu tenho a sazonalidade, tenho tudo aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou só plotar os dados para você ver que é o Ibovespa. Para plotar, eu vou usar só o Matplotlib normal, vou dar só um ponto plot. Só para você entender, ó, que eu tenho aqui no Ibovespa, deu uma queda no Covid, a gente já subiu aqui, né, em 2021, no início, né? Aí aqui eu vou mostrar, como eu peguei o modelo aditivo, se eu somar isso aqui tudo, ele vai dar a minha própria série temporal. Só para você entender, ó, se eu somar esse cara aqui, ó, somei tudo, modelo aditivo, ele vai me dar o valor da minha própria série temporal. Ah, Nixon, eu não entendi não. Ó, eu vou pegar aqui meu data frame, certo? No caso que eu estou trabalhando com DF Closing, e dar um head aqui, ó. Quando eu somo os dados, ó, o modelo aditivo deu a própria valor da série temporal. Aí, beleza, só para você entender aqui, ó. Se eu somei, deu o valor da série temporal. Agora eu vou analisar cada elemento desse aqui de forma separada. Nixon, tendência. Ó, se eu botar aqui a tendência, eu consigo pegar a tendência. Isso aqui é só para você ver o plot, não tem necessidade. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha decomposição, ou seja, que é essa variável aqui que tem vários dados, e vou dar um plot nela, para a gente ver aqui o que aconteceu. Quando eu ploto, pessoal, a gente já tem ó, a tendência da série, a gente tem o dado de sazonalidade, a gente tem o ruído. Você percebe aqui ó, que eu posso, se em 2021 eu poderia dizer que o Ibovespa estava em tendência de alta, e realmente estava, não. Existe um comportamento aqui e uma tendência de alta, baseado nesses parâmetros de decomposição que eu coloquei para vocês. Se eu quisesse trabalhar só com sazonalidade, aí eu posso também só botar a sazonalidade e também dar um plot. Enfim, eu acho que você entendeu essa questão aí. Esses elementos eu consigo analisar eles separadamente. Eu olho a sazonalidade, se existe um comportamento padrão pelos 30 dias que eu coloquei. Eu consigo analisar se tem muito ruído. Se tem muito ruído, é muito difícil a gente fazer uma previsão dessa série temporal. A gente tem que tratar esse ruído. E a gente consegue fazer uma análise com esses elementos aí, beleza? Isso basicamente vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Modelo multiplicativo, Nixon. Qual é a diferença? Eu vou botar aqui o multiplicativo só para você entender que o multiplicativo, se eu for comparar o modelo, os dados aqui, como eles são a multiplicação, esses dados vai variar em torno de 1, 0,99, 1,1, coisa desse tipo. Enquanto que a decomposição normal, natural, se eu botar a sazonalidade, você vai perceber que eu tenho um valor negativo e positivo, né? Que eu tenho uma soma. Então, dependendo do que eu queira analisar, às vezes eu analiso o multiplicativo ou o próprio aditivo, beleza? Só para você entender aqui. Nixon, como é que eu faço para analisar o ruído máximo? Eu posso pegar aqui o valor do ruído e analisar aqui, ó, 1.1 para o modelo multiplicativo. Posso dar um min aqui, analisar o menor valor, só para você entender, ó, 0.80. Aí eu posso também fazer a análise do valor de decomposição aqui, ó. Você vê que tem um ruído muito alto, ó, menos 15. Isso aqui é um ruído muito alto para o modelo aditivo. Máximo, também tem um ruído muito alto de abertura. Que de fato é muito discrepante o valor do ruído em relação à série, beleza? A gente consegue fazer essas análises assim dos dados de forma separada. Só para mostrar aqui para você plotar um gráfico mais bonitinho, né, de forma menor, você pode criar um PL.subplot, passar um tamanho de uma figura e plotar o que tu quer. Digamos que eu quero plotar a tendência da minha série em relação ao dado observado. Então eu posso passar isso num eixo aqui e uma figura. E quando eu estou o PLplot, ele meio que faz, ó. Esse em azul seria o valor do Ibovespa mesmo, e esse seria um valor suavizado, né? Ou seja, uma tendência aqui. O Ibovespa aqui está em tendência de alta. A gente consegue analisar dessa forma só se eu fosse analisar a tendência. Beleza? A gente entenda que a gente sempre vai estar analisando um período de dados, fazendo uma decomposição para estar analisando essas variáveis, entendeu? Então, isso é importante você entender antes de você estar querendo operar, fazer uma análise de dados aí mais robusta. Aqui é outra forma que eu mostro para você plotar aquele mesmo gráfico só de forma mais bonitinha. Eu consigo pegar o observado, passar num eixo, consigo pegar aqui, ó, colocar 4 gráficos, que eu tinha plotado anteriormente de forma mais simples, né? Ó, dessa forma aqui. Eu consigo também colocar isso numa figura, num eixo, deixando ela de forma mais bonitinha. Tá vendo? Ó, fica um gráfico mais legal. Nixon, eu nunca vi esse TL layout aí. O que é que esse bicho serve? Ele serve para ajustar melhor o layout, certo? Porque o Matplotlib, por default, ele tem um layout. Só que às vezes ele comeu aqui meu eixo, aqui no caso o eixo de baixo, o eixo X, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso mudar o layout. Para mudar o layout, eu dou um PLT Think aqui, mudei o layout, só para você entender que eu consigo ajustar melhor meus dados aí, beleza?
Agora vamos brincar aqui com algumas coisas, né? Toda série temporal a gente faz cálculo de média móvel. Quem faz análise técnica aí, a gente faz muito análise de média móvel. Ah, qual é a média móvel dos meus dados para 7 dias, para 14, para 21, para 30, coisa do tipo. Para calcular a média móvel aqui no Python é muito simples. Como é que você faz? Você usa o método ruling. O que é que o método ruling faz? Ele pega uma janela de 7 e calcula uma média desse 7 para definir o próximo elemento. Não entendi não. Você pode me explicar aí melhor? Posso. Digamos que eu tenho aqui um elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? O que é que o método ruling faz? Ele pega a minha janela que eu coloquei aqui, digamos que seja 7. Ele vai calcular esses dados aqui, pegar a média. Então, qual a média desse dado aqui, Nixon? A média seria 4. Ah, Nixon, e qual é o próximo dado? Aí ele vai pegar aqui, ó. Agora o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Qual seria a média desse dado? Aí, sei lá, 4.5, no caso aqui. Então ele vai pegando uma janela que eu coloco da minha série, faz uma decomposição desses valores, calcula uma média para definir o próximo. Então uma média móvel ela é calculada dessa forma. Se eu passar 30 dias, ele vai estar decompositando os 30 dias, fazendo uma janela de tempo, e essa janela de tempo é deslizante, ela vai deslizando a janela de tempo e vai atribuindo valor. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a média móvel de 7 dias para o fechamento. Pronto, calculei. Ó. Os primeiros dados são nulos. Por que são nulos? Porque eu vou pegar esses dados aqui para calcular a média do dia seguinte. Então sempre tem que ter uma janela anterior para eu estar preenchendo o dado seguinte. Então os primeiros ficam nulos aí. Eu vou mostrar aqui agora como você pode estar calculando a média móvel e estar plotando também, para ficar mais fácil o seu entendimento do que seria a média móvel. Eu vou calcular a média móvel para 7 dias, para 14 e para 21. Passei o ruling, calculei min aqui. Passo o min aqui de forma concatenada. Executei aqui, estou passando para a variável média móvel 7. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou plotar um gráfico com essas médias móveis para 7, 14 e 21. Vou começar de 21. Executei aqui, ó. Isso aqui seria uma média móvel para 21 dias. Ou seja, eu estou pegando 21 dias de dados e estou fazendo uma média móvel. Você percebe que ele até tem uma ponta aqui que não tem dados, né? Porque justamente é não. Ó. Então eu consigo fazer uma análise de média móvel aqui. Analisando essa média móvel, eu poderia dizer com 21 dias que essa série está com tendência. Ah, Nixon, 14 dias e 7. Aí depende do que você vai tratar, né? Você tem que tentar encontrar algum padrão em relação à média móvel para estar analisando. Dependendo da ação, dependendo do que você for fazer aí, você tem que ajustar essas médias móveis aí para tentar fazer uma análise, né? Seu dado, ele está acima da média móvel, ele está abaixo da média móvel, então, baseado nessas análises, você consegue definir ou tomar decisões aí em uma determinada coisa, beleza? Fechando aqui a parte de média móvel, pessoal, agora vamos para a parte de extração de features. O que seria extração de features? Quando você está analisando uma série temporal, a gente tem um dado de date e tem um value. Só que a gente tem muitas outras variáveis que ela implica nesses dados. Alguns eventos externos. E eu posso estar integrando dados ou posso também extrair features desse dado. Então o que é que eu vou mostrar aqui uma coisa mais simples para você fazer? Quando a gente está lidando com ações, eu vou mostrar uma coisa mais simples. Digamos que eu dei um df head aqui só para mostrar os dados, para você entender. Eu vou resetar meu índice. E eu vou pegar a minha variável date, que é uma variável composta. O que é o meu date? Ela é uma variável onde eu tenho o dia, o mês e o ano. E eu vou separar isso para a gente analisar o dia separado, o mês separado e o ano separado. No caso, o ano eu não vou utilizar, porque a gente tem 2, 3 anos, não faz sentido utilizar o ano. Mas eu vou utilizar o mês e o dia para a gente entender. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou separar isso em variáveis, né? Então, no lugar de ter um date completo, eu vou pegar o dia, o mês e o ano. Então, estou fazendo meio com a transformação de dados, né? Eu tenho um dado date, dia, mês e ano, eu estou puxando esse dado e estou transformando ele separado. E o que é que eu vou fazer também na extração de filtro? Eu vou calcular uma rentabilidade. Quem não sabe calcular a rentabilidade de uma ação, você vai pegar o valor anterior, fazer um cálculo ali em relação ao preço atual dividido pelo preço anterior, multiplica por 100 e tira de 100. Aí você vai ter a rentabilidade. Que é aquele valorzinho que diz, o Ibovespa subiu 12%, o Ibovespa subiu 3%. Eu vou fazer essa rentabilidade para a gente estar analisando isso aqui, beleza? Dei um head aqui, pessoal. Mostrei todos os meus dados. Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Para me transformar o dado de data, vou mostrar aqui separado. Ó, eu consigo pegar o data, transformo isso numa data e passo year. Então eu tenho o ano. Se eu passar o dia, eu transformo isso no dia do mês. Se eu passar o mês, aí eu transformo isso no dado de mês. Enfim, a gente tem como estar brincando com esses dados aí, tranquilo? O que é que eu vou fazer? Fiz essa decomposição e estou passando por uma variável no meu data frame. Year, mês e dia, beleza? Então se eu colocar aqui, ó, tem outras variáveis aqui. Se você analisar o date aqui 2018, ele botou o year 2018. Ele meio que separou as variáveis. Para que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer agrupamentos. Quero fazer análise com dados agrupados. Então eu vou separar meu dado aí, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer, calcular a rentabilidade.
Vou mostrar aqui como é que você calcula a rentabilidade. Digamos que eu tenho um preço de fechamento. Eu tenho aqui vários valores de fechamento do Ibovespa, né? Tenho até 119 pontos, cor do tipo. Para calcular o fechamento, eu vou mostrar aqui na prática como é que você faz isso. Digamos que você tem um preço anterior. O que seria o preço anterior? Esse primeiro preço que eu estou analisando aqui. Aí eu vou calcular a rentabilidade da etapa 0 para 1, ou seja, digamos que isso seja um dia. O dia 2, segunda para terça. Qual é a rentabilidade do Ibovespa de segunda para terça? Então 0 seja segunda, 1 seja terça. Então, para me fazer um cálculo de rentabilidade, eu vou pegar o valor anterior, ou seja, o valor, vou pegar o valor atual que eu estou em análise, ou seja, ser 7795, tranquilo. Aí eu vou pegar, dividir pelo valor anterior, ou seja, do dia anterior, que seria esse valor aqui do Ibovespa. Aí eu vou multiplicar isso por 100 e vou tirar de 100. Então isso ele vai me dar uma porcentagem. Ó. Então o Ibovespa desse dia para esse aqui, ele subiu, né? Ele saiu de 77891 e foi para 77995. Então ele cresceu 0,13%. Então isso a gente consegue fazer uma rentabilidade. Só que você percebe para me fazer de 1 em 1 dá muito trabalho, né? Se eu fosse fazer isso aqui de 1 em 1 para calcular, aí eu vou te mostrar uma forma mais fácil da gente estar fazendo isso aqui. Primeiro, vou dar um head aqui. E a gente tem um método aqui no Pandas que a gente pode utilizar, que é o Shift. O que é que o Shift faz? Digamos que você tem um vetor. O vetor aqui, eu tenho um vetor, a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu der um Shift nesse vetor, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar esse vetor e empurrar ele para frente. O que é que eu faço? Eu posso pegar essa aqui e botar no Order Number, e eu posso empurrar esse vetor dessa frente. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dar um Shift 2, o que é que eu estou fazendo? Eu estou empurrando esse vetor para frente. Se eu der um Shift 2, ele vai empurrar o vetor para frente e vai atirar aqui o 5. Então, meio que eu consigo fazer essas coisas assim, beleza? O Shift, ele pode empurrar para frente ou para trás. Como assim, Nix? Para trás. Se eu passar menos aqui no Shift, ele vai empurrar esse dado aqui para trás, aqui assim, e vai botar aqui o 6 e vai botar o NaN. Então, eu consigo empurrar um vetor. Qual o objetivo de eu fazer isso, Nixon? Eu quero operar os dois vetores. Então, como eu sempre prego a posição, o próximo e o anterior, quando eu empurro esse vetor para frente, eu posso fazer uma operação de vetor. A operação de vetor é muito mais rápido para você trabalhar. Então, só para você entender aqui, ó, eu dei um close head e dei um shift. Você percebe que esse valor 77891, ele empurrou para frente. 77 foi para o 1. E o 0 ficou em NaN. Então, quando eu operar esses dois vetores, eles têm os mesmos tamanhos e eu vou conseguir operar ele de forma mais rápida. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? DF rentabilidade. Pega o valor de fechamento, ou seja, o valor atual, que é esse valor aqui, tiro o valor anterior, que é o valor com shift dentro, multiplico por 100 e tiro de 100. Fácil, né? Você fazer isso aqui, executei aqui para você, a gente tem a rentabilidade aqui, a brincadeira. Subiu 0,13, aqui já subiu, fechamento daqui para cá, houve subiu 0,83%. E eu consigo analisar quando foi que o Ibovespa subiu mais, quando foi que o Ibovespa subiu menos, qual foi a maior rentabilidade, qual foi a maior baixa, beleza? Essa variável vai ajudar a gente. Aí, para facilitar tudo aqui, como eu vou gerar hipótese, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um Feature Extraction, e nessa variável aqui, Feature Extraction, eu vou colocar um data frame e vou fazer tudo que eu fiz aqui. Tudo que eu fiz aqui anteriormente, eu estou fazendo aqui. Para quando eu chamar essa função, já está tudo programado. Beleza? Chamei o Feature Extraction, vou resetar aqui meu índice, porque meu índice eu tinha botado para ele para se tornar a data. Feature Extraction, DF Head. Beleza, só para você entender aqui, calculei todos os meus dados. Agora a gente pode brincar. Eu tenho minha série temporal e eu tenho algumas variáveis que eu posso brincar com elas. Então, existe um melhor mês, Nixon, para mim investir no Ibovespa, se eu considerar esses dados aí dos últimos 3 anos, qual o melhor mês para mim aportar dinheiro? Se você pensar comigo, tiver um pensamento assim mais analítico em relação aos dados, eu posso dizer que quando a rentabilidade do Ibovespa está baixa, é o melhor mês de investir. Então, eu posso analisar a rentabilidade como objetivo de definir se o mês é melhor ou pior de investir. Tá beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar um mês, vou pegar a variável rentabilidade, esse AGG é uma forma de você agregar, você pode estar agregando de outra forma, eu gosto de usar o AGG porque ele recebe um dicionário, eu acho mais bonito, fica a programação mais legal, e eu vou passar a rentabilidade da unção, plotar um gráfico de barras. Então, executei aqui, você percebe que o melhor mês de investir foi o mês 3, analisando os dados passados. Mas você entenda, pessoal, que aqui a gente tem ruído, certo? Eu estou gerando aqui hipótese, eu não tratei ruído. Eu posso tratar ruído, mostrar como é que você faz em outra aula. O objetivo aqui é mostrar como você analisa dados. Então, aqui, se eu considerasse o melhor mês aqui para investir, foi um mês que a bolsa caiu. Que a gente teve a rentabilidade de 3. Quem investiu aqui
teve um alto ganho aí. Ah, Nix, qual o pior mês de investir? A rentabilidade está muito alta. O mês 7 está muito parecido com o mês 1, está muito parecido com o mês 11. Talvez o pessoal aqui receba o 13º, talvez aqui o mês 1 o pessoal invista mais, que recebe mais dinheiro. Enfim, eu posso estar pegando esses dados, integrando aqui, gerando hipóteses para mim entender o que está acontecendo ali. Lembrando que eu estou pegando o Ibovespa, pessoal. Você pode pegar só um preço de uma ação, tentar analisar. Pode pegar o preço do dólar, o que acontece quando o dólar aumenta, o que acontece quando a commodity do milho aumenta em relação à cor do tipo. Você pode estar fazendo essas análises aí, gerando hipóteses e estar respondendo suas perguntas, beleza? O que eu ensino aqui é só para você entender e você aplicar aí no teu problema, no teu case. Você vai conseguir fazer se você seguir a mesma ideia aqui que eu estou fazendo com vocês. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma média móvel, só para a gente mostrar aqui, ó. Calcular uma média móvel de 30 dias, 90 dias, eu já ensinei com vocês como você calcula a média móvel, só pra gente entender aqui, ó, como é que ficou. O mês 3 é o mês que cai mais, ó. A rentabilidade tá baixa, mas por quê? Porque houve essa queda aqui, ó, gigantesca, ó, do Ibovespa. Então, quando eu fiz um agrupamento, embora eu faça um agrupamento e calcule uma média ali dos meus dados, no caso eu tô fazendo uma soma, né, porque a rentabilidade meu que ela vai contando, eu fiz uma soma, o mês 3 aqui, ele se destaca que foi um mês que caiu muito o Ibovespa, beleza? Só para você entender aqui, eu poderia também analisar o mês que tá, os meses pioram, janeiro, o mês 7, o mês 11, digamos que a rentabilidade esteja alta, aí eu poderia olhar aqui o mês 7, 11, o que foi que aconteceu no gráfico do Ibovespa, certo? O gráfico aqui, não eu vou mostrar outros gráficos mais na frente para você plotar, não é uma aula de visualização, mas só para você entender aí que você tem como fazer essas análises. Agora me responda uma coisa, Nixon, existe um melhor dia para me botar dinheiro no Ibovespa? Se eu analisar os dados passados, qual é o melhor dia? Considerando essa análise, ó, dia 12 foi um dia bom, dia 9 foi um dia bom, dia 7 foi um dia bom, dia 23 foi um dia bom, dia 27 foi um dia bom. Qual foi o pior? O maior aqui, né? O dia 17, enfim. Porque a bolsa vai flutuando, a rentabilidade tende a aumentar, tende a cair, tende a aumentar, tende a cair, enfim. Você consegue definir qual foi o melhor, a rentabilidade em relação ao período anterior. Você consegue fazer essas análises aí. Beleza, beleza? Agora eu vou mostrar a questão de correlação. Essa parte aqui é só para mostrar a vocês os dados, eu já fiz isso aqui. Vou fechar essa parte aqui e mostrar a correlação. Nixon, o que seria correlação? Lembra que eu falei anteriormente que a gente tem como analisar uma variável A em relação à variável B? A gente vai fazer isso aqui. Quando a gente está montando uma carteira de investimentos, é interessante a gente saber se é bom a gente investir numa determinada empresa, se é correlacionada com a outra. Por que isso é importante? Imagine que você investe em empresas que são altamente correlacionadas. Quando uma cai, a outra cai também. Meio que quando sua carteira cai, ela desaba e você fica desesperado. Então você consegue ter um ajuste em relação aos dados. Tipo assim, se a Petrobras sobe, a Vale também sobe. Se a Ambev cai, e se for muito correlacionado, talvez não valha a pena se investir em duas. É melhor se investir só em uma. Eu não estou dando sugestão aqui de investimento, pessoal. Mas eu quero que você entenda que correlação é importante. Você pode analisar o preço de um ativo em relação a outras variáveis. E se você encontrar uma grande correlação, aí ajuda você a tomar uma decisão na hora do seu investimento, né? Você pode analisar prever uma variável A para você decidir se você vai investir numa variável lá da Petrobras, Ambev, cor do tipo. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor de tickets, pegando alguns ativos, né, do Yahoo Finance, Vale, Itaú, Petrobras, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Ibovespa e o dólar, beleza? Executei aqui esse ticket. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma leitura de dados pegando o dia, os últimos 3 anos, do mesmo jeito que eu fiz lá. Para cada ticket, eu vou ler o ticket, vou passar esses dados aqui e vou jogar tudo isso num data frame. E também vou criar eu criei um data frame aqui no caso auxiliar, eu estou passando o ticket com o nome, né? Ou seja, eu estou pegando todos esses dados e estou botando tudo dentro do data frame. É isso que eu estou fazendo aqui. Peguei aqui meus dados, está fazendo a leitura, beleza, li todos os dados. Só para você entender, ó, o DF0 é a Vale, o DF1 é o Itaú. Ó. Se eu botar aqui DF1, ó, Itaú. Ó. Então, se eu botar DF0, Vale. Então, beleza? Peguei tudo, tá tudo no data frame aqui. O que é que eu vou fazer? Para cada data frame desse, eu vou extrair minhas features. Do jeito que eu fiz lá anteriormente. Eu quero calcular a rentabilidade, a data, o dia, cor desse tipo. Extrair as features, só para você entender, ó. Passei o DF0, que é a Vale, ele já tem aqui minhas features calculadas, ó. Show? E agora, Nixon, como é que a gente faz para calcular uma correlação? Me ensine aí, cara. Cara, para calcular a relação, eu vou fazer o seguinte. Como eu preciso desses dados em vetores, certo? Eu preciso do vetor da Vale, eu preciso do vetor do valor da Petrobras, eu preciso do vetor do valor do Itaú, eu vou criar um novo data frame chamado correlação. E para cada tick desse, eu vou pegar a rentabilidade, ou seja, eu vou pegar a variação de cada ação. Eu não vou pegar o valor, porque eu tenho que
tratar esse dado como uma normalização. Eu preciso botar para analisar a correlação os dados meio que numa mesma escala, porque senão não faz sentido. Então, a rentabilidade, ele é na mesma escala, né? Eu tenho uma rentabilidade ali que vai variar de 0 a 100. Então, eu vou analisar essa rentabilidade, beleza? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou pegando o meu ticket, para cada ticket desse, ou seja, Vale, Petrobras, eu estou criando uma coluna do data frame de correlação e estou passando a rentabilidade. Então, executei aqui, se eu passar um head, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho uma rentabilidade da Vale, tenho uma rentabilidade do YouTube, do Itaú, tenho uma rentabilidade da Petrobras, tenho uma rentabilidade de tudo. Agora sim, eu posso calcular a correlação. Para calcular a correlação, isso aqui é um data frame. Eu posso passar o método .core. O que é que o método .core faz, pessoal? Ele calcula a correlação seguindo algum índice. No caso, por default, ele usa o método de Pearson. O método de Pearson, ele vai calcular uma correlação entre -1 e 1, e se a correlação for 1, que significa uma correlação muito alta, positiva, ou seja, as variáveis, quando uma sobe, a outra sobe. Se o coeficiente for -1, ou seja, próximo das extremidades de -1 ou 1, no caso -1, eles seriam correlação negativa. As variáveis são muito correlacionadas, mas quando uma sobe, a outra cai. Eu posso dizer que o comportamento eles seguem direções opostas, beleza? Beleza, Nix. Então, como é que você faz essa correlação aí? E se for próximo de 0? Aí não tem correlação, beleza? Executei aqui, ó, só para você entender, aqui já me dá toda uma correlação de dados. Você percebe que, ó, a Vale é 1 com a Vale, o YouTube é 1 com o YouTube, ou seja, essa matriz, ela cruza, ela tem aqui as diagonais sempre 1, porque eu estou cruzando o mesmo dado. Existe alguma correlação aí legal pra gente ver? Ó, o Ibovespa é correlacionado com a Petrobras, o Ibovespa é correlacionado com o YouTube, o Ibovespa é correlacionado com a Vale. Faz sentido, né? Porque eles estão dentro do índice do Ibovespa. Então eles estão realmente muito correlacionados. Existe alguma correlação boa com o dólar? Não. Eu não vou analisar a correlação aqui porque eu acho muito ruim você estar analisando o gráfico assim. Você pode salvar isso no CSV, coisa do tipo. Mas eu vou mostrar como você faz um gráfico de correlação mais bacana usando o Seaborn. Se você não tem um Seaborn instalado, você vai instalar, né? pipstyle.seaborn ou condastal Seaborn e -y, você pode fazer das duas formas. Aí eu vou importar o Seaborn. Para fazer um gráfico bonitinho, eu vou criar um eixo, passando a figura, para subplot botando 20 por 5, ou seja, o tamanho da minha figura, passando o método aqui HipMatch e passando para esse eixo meu aqui. Aí eu faço correlação.core. A annotation true é mais para a gente melhorar nosso gráfico. Eu consigo botar esse annotation, justamente é o dado de correlação aqui. Nesse gráfico, ele me dá uma variação aqui de 1 até 0, né? No caso aqui, porque não tem dados negativos tão correlacionados, ele botou aqui abaixo de 0 um pouquinho. E o que é mais clarinho aqui é mais quente, né? Ou seja, o mais laranja, ó. Correlação alta, ó. YouTube com o Ibovespa. Correlação alta, Petrobras com o Ibovespa. YouTube com Ambev, 0,50. Ambev com o Ibovespa. Então, assim, se eu for acima de 70 ali, eu acho muito correlacionado, acima de 80. Acima de 4 ali, 0,5, eu acho médio. E abaixo de 3, abaixo de 2, eu acho que não tem uma grande correlação. Eu uso assim o de Pearson, né? Só que depende da aplicação, depende do que você está fazendo. Com isso aqui, pessoal, eu posso dizer que essas variáveis, nenhuma foi correlacionada com o dólar. Beleza? Pode ter alguma empresa que esteja alta correlação com dólar. Então, resumindo, é importante você ter uma variação de dólar na tua carteira, se você investe no Brasil, que meio que não tem uma correlação. É importante você diversificar. E assim, essa aqui é uma forma de você entender bastante a tua carteira como um todo. Você pode pegar a tua carteira de ticket aí, gerar um heatmap e analisar quais ações são muito correlacionadas. Se tiver uma ação que seja correlacionada 0,9 por um ano, talvez não seja no sentido de você investir nas duas, investir só numa, beleza? É mais ou menos nisso aí. É assim que eu faço. Então é assim que eu faço, é assim que eu recomendo você fazer também. Mas fica a seu critério, aprenda a utilizar a correlação e entenda o que eu quero dizer aqui. Beleza, galera. E aí? Nixon, me ensina aí a criar aqueles gráficos de candle, cara. Aqueles gráficos eu acho muito bacana. A galera faz aqueles gráficos de candle que analisa todos os preços do ativo. A gente trabalhou com preço de fechamento. Como é que você faz isso? Eu posso usar o plot para isso, pessoal. Eu tenho um plot. O plot é muito simples. Eu estou criando uma função aqui, ó. Primeiro eu vou plotar linhas, depois eu vou ensinar gráfico de candle. Mas para plotar um gráfico no plot, a gente vai criar uma figura usando a própria biblioteca do Graphic Object, ou seja, chamei aqui como GO. Cria uma figura. Então a gente consegue colocar um traço dessa figura e passando o gráfico que eu quero. Ou seja, eu quero um scatter, eu quero um gráfico de ponto. Aí eu posso passar meus dados, que é a minha coluna aqui. Para cada coluna eu vou passar meus dados das minhas linhas. E posso passar um model. O que seria um model? Se eu quiser um marcador, eu boto marcador, que é uma bolinha. Se eu quiser lines, eu boto lines. Se eu quiser os dois, eu boto mark mais lines. Aí eu posso passar o nome da minha coluna aqui. Então o que essa função faz? Ela vai pegar todos os meus dados e plotar gráficos de linhas junto com o marcador. Ó, executei aqui. Isso aqui é um gráfico do plot, pessoal. É um gráfico que eu estou mostrando de forma bem básica, bem simples para vocês.
Qual é a vantagem do plot? Você consegue esticar, tem uma interatividade, ó. Você consegue tirar aqui o preço de fechamento. Eu quero analisar só o fechamento, eu quero analisar só o preço da ação. Ele é um gráfico mais interativo, você consegue salvar isso no HTML, coisa do tipo. Agora, Nixon, como é que eu faço um gráfico de candle, cara? Aqueles gráficos bonitão, que fica o candlezinho pra gente analisar. Eu gosto de fazer análise técnica, como é que eu faço? Cara, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Você vai pegar um trace, só que você vai colocar esse trace, que é um dicionário, dentro de um data, vai criar um layout e a gente já tem um type aqui, ó, que é o candlestick. Se eu passar aqui meus dados, ó, o X, que é meu índice, que é o date, eu estou passando o preço de abertura, fechamento, alta e baixa. Pegando minha coluna aqui, ó, passando minha lista dentro do trace. O type eu boto candlestick, o nome eu estou passando minha ação, ou seja, o ticket que eu vou jogar aqui. E se eu quiser a legenda ou não, eu posso estar true ou falso aqui, né? Eu coloquei como falso aqui. Aí dentro da minha Go Figure eu vou passar esses dados e o layout. Basicamente isso que eu estou fazendo. Se eu executar esse bonitão aqui, a gente tem um gráfico de candle. Para você não entender o que é um gráfico de candle, dentro desse candlezinho aqui, ó, a gente tem todos os preços, ó, abertura, fechamento, cor do tipo. Esses candles normalmente a gente usa para fazer análise técnica, a galera consegue utilizar. Consigo estar melhorando esse gráfico de candle? Consigo. A gente tem aqui uma janela de tempo, se você quiser analisar só essa parte, quiser analisar só essa outra parte, se você quiser analisar só essa queda aqui do Ibovespa, como ficou os candles, a variação aqui do dia, a gente consegue fazer uma análise melhor, consegue estar salvando isso aqui. Pessoal, essa aqui foi uma aula completa. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de clicar em aqui em gostei. Essa é a forma que você pode estar ajudando aí, reconhecendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. Não parem por aqui. Essa é uma aula de séries temporais onde eu quis mostrar uma visão geral aí da área para vocês, o que vocês podem estar fazendo, desde o mais básico, até a análise de ações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O que é que você pode fazer além disso? Você pode fazer teste de hipótese, né? Verificar se uma série é estacionária ou não. Existem alguns testes estatísticos. Você pode fazer uma previsão de dados usando algum método como o Ariman ou algum Deep Learning, cor do tipo, tentar fazer uma previsão de algum determinado ativo. É muito difícil porque às vezes você não vai ter tanta variável correlacionada, tem muito ruído, você vai entender isso se você for fazer isso aí. Em relação, você pode integrar também mais dados, eu peguei o dólar, você pode pegar outros dados aí, integrar, sei lá, pode integrar qualquer coisa que você ache correlacionado com o preço do ativo, você integra para fazer uma análise de correlação, uma análise de qual o melhor mês, qual a melhor cor desse tipo aí. Você pode também explorar melhores visualizações. Esse aqui eu estou dando só um caminho que você pode seguir para fazer visualizações. E eu acredito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, clique em gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar assistindo aqui esse vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.